E Deus pega um homem, que nós chamamos de profeta, e fala com esse homem assim: vai lá e ora por esse Paulo, porque eu vou mostrar para ele o que é padecer no meu nome. Eu vou mostrar para ele o que é andar comigo. Eu vou mostrar para ele o que é viver uma vida nova em mim. Esse homem, mesmo com medo, vai lá, libera uma palavra sobre a vida dele, e a partir de então esse homem é cheio do Espírito Santo, e ele começa a viver uma nova vida. E vivendo uma nova vida, aquele homem que perseguia os cristãos, a partir de agora ele começa a falar de Cristo. E falando de Cristo para as pessoas, ele começa a viver uma nova jornada de vida. Quantos de nós perseguíamos cristãos e agora falamos de Cristo? Glória a Deus. Eu, na minha adolescência, eu passava e jogava bombinha dentro de igreja. Estou confessando pecado aqui. E agora eu estou falando de Cristo. Quantos de nós olhávamos para as pessoas na rua? Pô, olha lá, aquele povo que só anda de saia, aquele povo que anda com a Bíblia debaixo do braço, aquele povo que só fala de igreja, aquele povo que só vai na igreja. E agora nós andamos com Cristo, e agora nós falamos de Cristo para as pessoas, e agora nós convidamos as pessoas para vir na igreja, para o pastor falar de Jesus para a vida dela. Paulo passa por esse processo, só que dentro desse processo ele começa a ser perseguido. E sabe o que era ser perseguido nessa época? Ser perseguido não era quando alguém marcava o seu arroba no Instagram, ou mandava uma indireta em um Reels ou em um Stories. Ser perseguido na época é quando colocavam a cabeça do profeta numa bandeja de prata. Ser perseguido na época é quando eles matavam as crianças do filho de um sacerdote e deixavam o sacerdote vivo. Ser perseguido na época é quando o rei falava assim: matem todos os primogênitos de Israel, dos judeus, daquele povo de Deus, e deixe somente, matem os mais velhos para deixar os mais novos, porque existe uma palavra liberada sobre eles. Ser primogênito é pegar o povo, os homens de uma nação que estava começando a prosperar, e colocar esses homens como escravos, para que essa nação não prosperasse, mas que deixasse as mulheres vivas, para que essa nação se multiplicasse. Quanto mais homens dessa nação nasciam, mais escravos eles tinham. Eles eram perseguidos. Nós não sabemos o que é ser perseguido. Nós, igreja, nós não sabemos o que é ser perseguido. Paulo um dia está ministrando uma palavra, só que aí ele ministra palavra para homens de autoridade, palavras com pessoas de menos de autoridade. Só que a minha cabeça, ela dá um pane em Atos capítulo 16. Quando o livro de Atos, capítulo 16, verso 16, o texto começa dizendo assim: e indo nós ao local de oração, a minha cabeça começa a falar assim: peraí, então, uma coisa acontecendo aqui. Porque o texto fala que eles não estavam orando dentro de casa. O texto fala que eles estavam indo a um local de oração. Guardou? E indo nós ao local de oração. Aí agora eu vou continuar a história para a gente não ter que ler o texto. O texto fala que indo eles ao local de oração, eles passavam por um caminho. Todos os dias eles passavam por um caminho, e em todos os dias se levantava uma menina com espírito de adivinhação no meio do caminho e falava para eles: esses homens que estão passando por aqui anunciam um caminho da salvação. Esses homens que estão passando por aqui são servos do Deus vivo. Ela não mentia. Esses homens que estão passando por aqui anunciam um caminho de Cristo. Essa menina falava isso durante todos os dias. Só que o texto fala que um dia Paulo, ele fica irado, e a Bíblia dá um respaldo para isso. A Bíblia fala: ireis, mas não pequeis. Ireis, mas não pequeis. Então dá para ficar irado. O texto fala que Paulo fica irado, e o que ele faz? Ele ora pela menina e expulsa o demônio daquela menina. Só que ao expulsar o demônio daquela menina, os donos daquela menina, que eram escravas, se revoltam. Por quê? Essa menina não vai mais adivinhar, essa menina não vai mais me dar dinheiro. Então eles chamam os soldados da época e prendem Paulo e Silas. Não prendem os outros que estavam com ele, prendem somente Paulo e Silas, e o colocam no cárcere, e o colocam na cadeia. Só que o texto fala que colocam Paulo e Silas no cárcere mais profundo, colocam Paulo e Silas no cárcere mais escuro,
os cárceres eram cadeias, e normalmente elas eram feitas em grutas, não hoje em prédios, eram feitas em grutas. Por que em grutas? Porque não tinha como o homem fugir. E quanto mais profundo o cárcere, mais quente. Agora nós estamos falando de cárceres profundos. E quanto mais profundo, mais quente. Quanto mais profundo, mais úmido. Quanto mais profundo, pior o cheiro. Porque as fezes, a urina daqueles presos que estavam nas celas de cima iam descendo para as celas de baixo. Então era um gesto de humilhação. Não prendam em qualquer lugar, prendam em cárceres profundos. E eles estavam em cárceres profundos, e o texto diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros presos escutavam. E o texto fala que de repente, como se fosse de repente, as cadeias se rompem, e Paulo e Silas podem agora fugir, mas eles não fogem, porque são homens cheios do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Eles oram pelo carcereiro, o carcereiro é salvo, a casa dele é salva. Uma das frases mais bonitas da Bíblia é mencionada nesse exato momento, quando Paulo diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Eu me lembro, eu ainda não era convertido, eu frequentava a igreja, eu ainda estava tocando tambor, eu ainda carregava os meus patuás, eu ainda dava aula de capoeira. E um dia eu ouvi uma pessoa ministrando, e ele disse assim: creia no Senhor Jesus e a sua casa será salva. Eu falei: como é que é? Se eu crer, a minha casa será salva? Porque haverá uma transformação lá também. E eu decidi entregar minha vida a Cristo, porque eu sabia que haveria salvação na minha casa, e a salvação chegou na minha casa. Glória a Deus. Querido, Paulo diz uma das palavras mais bonitas da Bíblia nos piores dias de vida dele. Aleluia. Só que o que chama a minha atenção nesse texto todo não é as chicotadas que Paulo e Silas sofriam, 30 chicotadas menos uma. Não é estar preso no cárcere mais profundo. Não é ser humilhado diante dos romanos, sendo que ele era um cidadão romano. Não era ser chicoteado em praça pública. Não eram os homens que estavam com Paulo e Silas, porque o texto fala que eles iam, e só Paulo e Silas foram presos. O que chama a minha atenção em Atos capítulo 16, verso 16, quando o texto começa: e indo eles ao local de oração, ou e indo nós ao local de oração. E depois disso, o texto continua, quando o escritor, ele menciona um pequeno detalhe, são detalhes que mudam a nossa vida. Você lá, por favor. Eles mencionam um pequeno detalhe, o escritor, ele diz assim: e eles, caminhando continuamente, como faziam por muitos dias. Quando o texto fala que a menina, ela menciona esses homens são servos do Deus vivo, o texto continua, e o texto continua dizendo assim: como aconteciam por muitos dias. Não era uma ocasião qualquer, não foi na primeira vez, isso acontecia todos os dias. E o texto, em algumas traduções, ele volta a mencionar isso quando ele diz assim: e Paulo fica irado, porque isso acontecia muitas vezes. Ou seja, Paulo, Silas, Lucas e os outros, eles iam ao local de oração, Atos 16, o texto que a gente leu, várias vezes. Ou seja, era comum desses homens ir ao local de oração. Era comum esses homens sair do lugar que eles estavam e ir até algum lugar adorar a Deus. Era comum desses homens sair do ambiente em que eles estavam e procurar a Deus em um ambiente novo. Só que isso era comum e isso se repetia. Isso acontecia muitas vezes, é o que o texto diz. Quando eu li isso, eu falei: peraí, agora eu entendi por que Paulo e Silas cantavam e louvavam a Deus lá no cárcere mais profundo, chicoteados, com as costas rasgadas, todo machucado.
Eu entendi por que eles louvavam a Deus perto da meia-noite. Obrigado, Deus abençoe. Eles não estavam fazendo isso pela primeira vez. Já era comum eles irem a um lugar de oração e adoração todos os dias. Já era comum eles saírem do ambiente que eles estavam e ir ao ambiente onde eles buscavam somente a Deus. O que eu entendi nessa história? Que eles saíram de casa. Eles saíram de casa para louvar e adorar. Só que no meio do caminho eles foram humilhados. Só que no meio do caminho eles foram chicoteados. Só que no meio do caminho eles foram açoitados. Só que no meio do caminho eles foram presos. Só que no meio do caminho eles tiveram as suas costas rasgadas. Só que no meio do caminho eles foram expostos. Só que quando eles estavam presos, o que eles saíram de casa para fazer? Adorar. É aquilo que eles fizeram. Aleluia. Entendeu que a circunstância não muda quem nós somos? Entendeu que a circunstância que você passa não muda quem você é na sua essência? Aleluia. Entendeu que aquilo que Deus me chamou para ser, eu vou continuar sendo, independente dos B.O.s acontecerem? Porque o que faz com que eu mude não são as circunstâncias, é o ambiente a qual eu quero permanecer nele. Aleluia. Paulo, Silas e os discípulos se reúnem, e o texto fala que eles fazem isso por várias vezes. Eles saem da casa de onde eles estavam, do lugar que eles dormiam, e todos os dias eles iam a um lugar de oração. Começou. Se prepara para começar a se mover para um lugar onde você não sabe, mas que você vai viver coisas extraordinárias nesse lugar de oração. Aleluia. Se prepare para começar a se movimentar. Se prepare para Deus começar a te movimentar e a você ser movimentado e sentir desejo de sair do lugar que você está e ir a algum lugar onde você vai somente orar e adorar. Se prepare para ter que sair de ambientes que não te pertencem, ambientes que você não pertence a eles. Mesmo que no meio do caminho você encontre pessoas que dizem: lá vai o servo de Deus, lá vai o filho de Deus. Eu me lembro da primeira vez que aconteceu comigo, quando alguém me parou na rua e falou assim: eu te vi indo para a igreja. Eu falei: Jesus, e o nome igreja na mesma frase não está colando. Eu nunca tinha escutado você e igreja na mesma frase. E aí um amigo meu falou assim: eu te vi indo para a igreja. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu falei: mãe, lá todo mundo leva a Bíblia. Eu nunca tinha aberto a Bíblia. E ela falou assim: eu tenho aqui que vai te ajudar. E minha mãe me deu uma mini Bíblia. Era desse tamanho. Se eu colocasse debaixo do braço, ia subir. A mão não era uma pata ali, não era a mão, era uma pata. Eu pegava a Bíblia assim, eu fechava e ia com ela, colocava aqui, assim: ninguém vai saber que eu estou indo para a igreja, mas eu vou para a igreja. A Bíblia cresceu. Glória a Deus. As Bíblias cresceram, as Bíblias começaram a se multiplicar. A gente começou a ganhar a Bíblia de presente, Bíblia em outros idiomas. O negócio começou a se movimentar. Eu entendi que o ambiente em que eu estava inserido não era um ambiente em que Deus queria que eu estivesse. Eu precisava encontrar Deus em um outro ambiente, porque no ambiente que eu estava era um ambiente de morte, e Deus queria que eu estivesse num ambiente de vida. Glória a Deus. Deus quer que você frequente ambientes de vida, aonde a presença dele é o centro. Porque Paulo e Silas saíram do seu lugar e foram a um lugar aonde eles oravam e adoravam. Quais são os questionamentos que deviam passar na mente desses homens quando estavam sendo chicoteados? Quais são os pensamentos que passavam na mente dele quando um soldado falou assim: você não é romano? E chicoteava ele sabendo que era romano e não queria abrir a sua boca, porque se ele falasse eu sou romano, ele seria livre, mas o amigo dele seria preso. E o chicote ia comer no lombo só do amigo dele não. Quais são os pensamentos em que nós sofremos acusações em que não eram necessárias ser sofridas?
não tinha motivo para tal acusação. Não tinha. Afinal de contas, eles libertaram uma menina. Só que o que eu aprendo nesse texto é que tem um homem de Deus que, quando coloca no seu coração um desejo de fazer algo, ainda que lhe custe a vida, ele vai fazer esse algo. Ainda que lhe custe a sua sanidade, ele vai fazer esse algo. Pensa num cara que tinha um propósito. Só para escandalizar um pouquinho, que escândalo gera like, que a gente fala na internet. Só para escandalizar. Tem gente que no momento de ira fala palavrão. Tem gente que no momento de ira no trânsito economiza dedo, mostra só um. Podia mostrar mais, podia dar para assim, irmão, mostra só um, a mão ao contrário. Tem gente que no momento de ira vai para cachaça. Tem gente que no momento de ira afunda na cocaína. Tem gente que no momento de ira sai de casa. Tem gente que no momento de ira quebra tudo. Paulo, no momento de ira, ele expulsa um demônio. Viu como é que o nível é outro? O cara fica irado. Hoje eu estou irado. Eu te expulso, Satanás, em nome de Jesus. Imagina esse cara quando não estava irado. Imagina esse cara no culto de oração. Imagina esse cara orando com a gente no culto de homens. Toda primeira, segunda-feira do mês, 5h30 da manhã na igreja. Imagina esse cara num culto, imagina esse cara no secreto. O cara está irado e ele expulsa demônio. O padrão de santidade, de vida em que Deus quer para a gente é num nível muito mais alto, mas muito mais alto do que a gente vive. Porque Deus nos chamou como filhos, como igreja, e nos deu pesou para a gente porque Deus nos deu referência. Pesa para a gente porque a gente usa os termos de Paulo e Silas. Crê no Senhor, de Paulo, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É lindo. Mas a referência também é de um homem que está irado no meio do caminho e ora, expulsa um demônio e continua tocando a vida. A referência é de um homem que estava quase morrendo e que olha para o amigo dele lá na cela. Vamos recapitular, não era o tema, mas vamos recapitular como é que era a prisão romana. Para quem não era romano. Paulo, a prisão do cárcere mais profundo é uma prisão de tronco. Não sei se vocês já viram isso. A prisão de tronco é onde o corpo não encosta na terra. Dois troncos, um tronco com 3 buracos. Buraco para a cabeça, buraco dos 2 braços. Coloca a cabeça, coloca os 2 braços e tranca. Corrente na frente, você não sai. Você está preso. Só que está fácil, porque o pé está no chão, correto? Prisão romana. Um outro tronco embaixo, com 2 buracos para a perna. Enfia-se as 2 pernas do homem, alguém segura o preso atrás, enfia-se as 2 pernas e agora eles estão presos. Ele está preso com a cabeça, com os 2 braços e com as 2 pernas. Só que ele tira seu apoio de trás. O que acontece com o corpo? O corpo cai. Aí ele fala assim: vai aprender essa gente. Fica aí na prisão durante um tempinho, até o quê? Até morrer. Aí eu tenho Paulo e Silas nessa situação, sem fazer nada de errado, só porque expulsaram um demônio. Paulo e Silas na prisão, a cabeça está assim. Tu não saiu de casa para fazer o que mesmo? O Paulo, eu acho que era para orar. Imagina o diálogo. Imagina a profundidade do diálogo. Nós sempre queremos ouvir no final da oração sentir o tapinha nas costas e ouvir: vai dar tudo certo. Não é assim? Quem não quer? Eu quero, gente. Quem não quer? Todo mundo quer. Quem não quer no final da oração? Beleza, coisa linda. Noivo do lugar. Ouvir um tapinha nas costas e assim: Deus abençoe. Deus vai abrir a porta. Vai dar tudo certo. Quem não quer no final da oração, quando tem um requeté, quando tem um reboliço, dizer assim: o Senhor falou que vai dar vitória. Quem não ora querendo isso? Ou só eu? Se você respirar, você também está junto comigo.
Aí vem os dois caras, na pior situação que tem, à beira da morte. Imagina o diálogo que acontece lá dentro. Não tem, vai dar tudo certo. Não tem, nós vamos sair dessa. Não tem, a culpa é sua. Não tem, você vai conseguir. Não tem, você vai prosperar. Eu gosto disso, né? Não tem, você vai prosperar. Não tem, você vai te dar uma coisa linda, maravilhosa. Essa semana uma pessoa chegou para mim e falou assim: Brunão, o senhor orou por um amigo meu há muito tempo atrás. Eu falei: eu? Aí quando falou o nome dele eu lembrei. Foi mesmo, eu orei. Ele falou assim: o Senhor te usou no dia para falar que ele teria uma casa. Eu falei: ele? Do jeito que estava? Mas Deus abençoou ele. Aí ele falou assim: quando você chegar no terraço da sua casa, você olha lá do terraço da sua casa, para aquele bairro novo, você vai ver uma casa linda lá do lado esquerdo dele. Deus deu a ele. Eu falei: pô, como é que eu vou negar isso? Se o Senhor fala e Ele cumpre a palavra dele, Ele cumpre. Como é que eu vou negar que isso existe? Mas agora eu tenho dois homens que estão na pior situação possível. E um devia ter olhado para o outro falando assim: o que nós vamos fazer? A minha mente criativa faz Paulo falar para Silas, porque eu não sei se isso aconteceu, mas a minha mente criativa, Marcelão, faz Paulo falar para Silas: vamos fazer o que nós iríamos fazer. Adorar. Simples. Nós saímos de casa para orar e adorar. Mas e as notícias ruins? E as calúnias? E as palavras contrárias? E o desânimo? E a traição? E o medo? E o temor? E o pavor? E se der tudo errado? E se o que vão falar de mim porque eu vou postar isso? É só fazer aquilo que é para ser feito. Aleluia. O texto fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas começam a louvar ao Senhor e a adorar ao Senhor. Só que adorando eles já estavam há muito tempo. Há quanto tempo? Há tempo. Há muito tempo. Bruno, mas não tinha música, mas já estavam adorando há muito tempo. Os ministros de louvor dessa casa sabem. Domingo, o culto começa que horas aqui? Que horas que os ministros de louvor chegam aqui? 4. Mulheres, só as mulheres. Que horas vocês começam a se arrumar? 2. A minha esposa começa a se arrumar 2 horas da tarde. Mas o culto é só à noite. Mas ali começa a adoração dela. Ali ela fala assim: a partir de agora eu estou me arrumando para o Senhor. Não é para você, Bruno. Não é para o pastor. Não é para a pastora. Não é para o público. 2 horas ela fala assim: a partir de agora começa a minha adoração. Aqui é uma continuação daquilo que ela faz. Ô Brunão, como assim? Nós subiremos ao monte e adoraremos ao Senhor e voltaremos. Não é assim o texto? Nós subiremos Ao monte. Adoraremos Ao Senhor. e voltaremos. Sem música. Paulo e Silas já estavam adorando o Senhor há muito tempo. Já era contínuo, já era algo que eles faziam há muitos dias. Então o que eu faço no meu momento de angústia? O que eu faço no meu momento de dificuldade? Aquilo que nós já fazemos. Por isso você encontra algumas pessoas que você fala assim: esse cara é diferente, esse cara ora, as coisas acontecem. A irmã fulana é diferente, ela ora, as coisas acontecem. Quando o bicho pega, você chama a pastora tal, você chama a irmã tal, você chama o apóstolo tal, você chama o pastor tal. Por quê? Porque ele ora, alguma coisa acontece. Não é porque ele ora, alguma coisa acontece, é porque o dia a dia dele já é isso. Aleluia, Jesus. Ele já faz isso constantemente, já é fácil para ele. Já está na rotina dele. Que rotina é essa?
viver uma vida conforme os princípios da palavra de Deus, viver uma vida conforme a palavra, viver uma vida de acordo com a palavra. Só que existem níveis de viver essa vida. Alguns ousam viver uma vida a ponto de que nada mais importe. Então não importa se vão me caluniar, não importa se vão falar de mim, não importa se vão falar da minha roupa, não importa se vão falar da parede preta, não importa se vão falar que eu sou crente, não importa se vão falar que agora eu sou bitolado, não importa se vão falar que eu dou dinheiro do pastor, não importa do que vão falar, o importante sou eu e Deus. Aleluia, Deus. Deus. Define quem eu sou. É a sua rotina que define quem você é em Deus. É a sua rotina de cultos e não de igreja, tá bom? É a sua rotina de cultos no seu dia que define quem você é em Deus. Não é a quantidade de vezes que o seu celular se conecta ao Wi-Fi dessa casa. É a quantidade de vezes que o seu coração se conecta ao coração de Deus durante o dia. Aleluia. É a quantidade de vezes em que as suas decisões são tomadas primeiro por conta da vontade dele, depois por conta da sua. É a quantidade de vezes que você fala assim: não, eu não vou fazer isso porque isso desagrada ao meu Senhor. Eu não vou fazer isso porque isso não é bom para o meu Senhor. Eu não vou fazer isso porque eu sou filho de um Deus Todo-Poderoso. Assim como eu, muitos de vocês um dia ouviram uma oração de um pastor ou de alguém que disse assim: tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Eu levantei minha mão várias vezes, e várias vezes eu fui lá na frente, eu vinha à frente, e várias vezes eu fazia a oração dizendo assim: eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. meu único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor. Eu reconheço a Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor. O que significa isso? Que agora o senhorio é dele. Agora é ele, depois eu. Agora ele define o tamanho da saia. Agora ele define o tamanho da blusa. Agora ele define o que aparece na tela do computador. Agora ele define os textos que eu mando no WhatsApp. Agora ele define o que acontece quando eu estou na prisão, na pior situação possível. E eu olho para quem está do meu lado e falo assim: Nossa. vamos orar e adorar. Glória a Deus. Mas por que isso? Porque não sou eu, mas é ele. Mas é o Espírito dele em mim. Mas é o Espírito dele em você. Por isso, quando você perdeu o rumo, quando você recebeu a notícia difícil, quando você recebeu a palavra contrária, quando você recebeu o laudo contrário, lembre-se de uma palavra que Deus liberou sobre a sua vida, que primeiro é ele. E se primeiro é ele, o senhorio é dele. Então passa por ele primeiro. Uou, não entendeu, né? Passa por ele primeiro. É como um filtro, é por ele primeiro. Aleluia. Mas Bruno, na palavra contrária, na palavra boa, em qualquer palavra, sempre passa por ele primeiro, porque é ele primeiro, ele é o Senhor. Por isso Paulo e Silas saíam do lugar de onde eles estavam e iam todos os dias ao lugar de oração, porque não era eles, era o Senhor primeiro. Porque se fosse eles, ficavam onde estavam. Se fosse só por mim, talvez eu estava carregando um cordão branco do lado de cá, um azul, e estava morando fora do Brasil, porque isso eu queria. Meu sonho era dar aula na Espanha. Olha que doido. Deus mudou todo o meu rumo. Por quê? Porque primeiro é Ele. É Ele antes. Meu Senhor. Se é meu Senhor no meu momento difícil, eu faço aquilo que Ele disse para eu fazer. E no meu momento de alegria, eu faço aquilo que Ele disse para eu fazer. Se é Ele primeiro, não é você mais. Se é Ele primeiro, desculpa, queridão, não vim massagear o seu ego hoje, porque o seu ego ele cai por terra, porque a vontade dele primeiro. Glória a Deus. Só que a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. A sua nunca vai conseguir ser isso. Até que pode ser boa, pode ser agradável, mas nunca vai conseguir ser perfeita, né? Então é a vontade dele primeiro sobre a sua vida. Guarda isso. Até quando você receber palavras contrárias e se vê em situações contrárias. O texto fala
que Ele tem planos para nós, planos de paz e não de mal. E os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. Aleluia. Se eu tenho isso tudo, se eu tenho esse pacote completo, boa, perfeita, agradável, maior, melhor do que eu, passa por Ele primeiro. Ele é meu Senhor, Ele é dono do ouro, da prata, Ele é dono de tudo, criou o céu e a terra. Por que eu vou insistir em fazer as coisas do meu jeito? Ah, porque você não me conhece, nem quero. Deixa Ele te conhecer primeiro. Deixa Ele ser o seu Senhor e te fazer sair do lugar de onde você está e ir todos os dias ao lugar para orar e adorar e buscar Ele, para ver quantas coisas extraordinárias acontecem na sua vida. Aleluia. Um dia alguém me perguntou: por que seus olhos brilham tanto quando se fala de milagre? Eu falei: não tem como não brilhar o olho. Não tem como não brilhar o olho. De acordo com a ressonância magnética, de acordo com o laudo médico, eu estou numa cadeira de roda. De acordo com a ressonância e de acordo com o laudo, o Brunão aqui não tem pé. Vocês estão vendo o Bruno em pé, né? Glória a Deus por isso, né? De acordo com a ressonância, o Bruno não está em pé. Como é que meu olho não vai brilhar quando eu vejo um milagre? Como é que meu olho não vai brilhar quando eu oro por alguém que está pedindo um milagre, uma coisa extraordinária? Como é que meu olho não vai brilhar se alguém está querendo orar por algo que não é possível? A pessoa quer orar por algo que não é possível. Como é que eu não vou? Como é que o olho do Bruno que vai falar assim: vamos orar? Aí vem mais 8 e fala assim: vamos orar também. Oh, mas não é possível. É por isso que nós oramos. É por isso que nós saímos do ambiente onde nós estávamos e vamos ao ambiente onde nós vamos orar e adorar. Porque nós acreditamos que no romper, nessa mudança de ambiente, nós nos encontramos com a essência que nós somos, que com Ele, o doce, maravilhoso, cheiroso e amado Espírito Santo de Deus. Nessas nossas mudanças, nessa nossa rotina diária, muitas vezes acumuladas por conta do tempo, por conta dos afazeres. Hoje o Sidney me mandou uma mensagem assim: Bruno, estou precisando de uma arte. Eu falei assim: segunda-feira. Rapaz, eu falei: segunda-feira à tarde. Mas é para postar, não vai postar segunda-feira à tarde. Não tem como. Rotina, tempo, tem que dormir. Tem dia que a gente tem que almoçar, né? Tem que acordar cedo. Às vezes dorme menos do que o necessário. Nos embolamos nos nossos afazeres até que Deus falou assim: parou. Estou precisando mais de você. Conta uma experiência minha. Falei assim, falei comigo mesmo. Modo egoísta ativado. Falei comigo mesmo: vou assumir mais nada na igreja. Já deu muita coisa. Aí veio o Clécio com a ideia: não, você é horrível. Falei: eu quero, só não consigo. Não tem jeito, não dá. Só se o meu relógio puder ou dar uns passinhos mais devagar, ou depois do 12 aparecer um 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, e depois ele dá uma outra volta. Não tem jeito, não tem tempo. Pastor Rafa veio: Bruno, você pensou complexo, você não riu. Falei: pastor, não tem jeito não. Por causa disso, a não ser que as peças se encaixem. Aí ele falou assim: não, nós vamos orar para Deus colocar alguém. Eu fiz: não, pastor, estou orando. Eu tinha orado pelo fórum, eu falei assim, vi que chegou no limite, assim, o fórum precisa crescer, e eu descobri que eu era o limitador do ministério. Isso acontece, tá? Você vai entender um dia disso. Ele falou assim: o fórum precisa ir além. Deus já deixou o jogo plena, subiu o ministério. Cresceu, não, explodiu. Eu falei assim: Deus, agora você tem um projeto lá dos homens. Eu preciso que o Senhor encaixe as peças para eu poder fazer isso. Só que o modo egoísta estava ativado. Eu falei assim: Deus, se o Senhor quiser mover as peças, mas deixa quietinho por enquanto. Fui mandar uma mensagem para o pastor Rafael. Falei: pastor, não tem jeito não. Sabe por quê? Coloca o Lucas. Falei assim: tem jeito não. Coloca o Lucas. Por que eu falei coloca o Lucas? Pastor, amém, vou ligar para o Lucas. Falei: não, pode ser que eu converse. Eu falei: por que eu falei isso? Eu
falei, Lucas, ora aí, o Senhor, e amém, estamos juntos, vamos para cima, vamos romper, assumir o ministério. Eu falei assim, Deus, agora já está me dando o ministério, eu já te dei 2 desculpas para trás, ou eu desligo o modo egoísta, ou Deus coloca outro no meu lugar e fala assim, Bruno, não, te deu a oportunidade de servir na minha casa, nesse ministério, e você a negou. Eu falei assim, eu não posso negar Cristo, eu não posso negar algo que Deus está colocando no meu coração, porque não sou eu primeiro. Aleluia. É Ele. É verdade. É Ele. Aleluia, Jesus. Quando nós decidimos ter a nossa segunda filha, Paulo falou assim, a gente podia ter uma segunda filha. Eu falei, mas a gente não, tá doido? Meu tio mais velho falava assim, Bruno, você tem que ter 2 filhos, um para te colocar no sol, um para te tirar do sol. E se você for esperto, cuida bem do que vai te tirar do sol. Eu entendi, só que eu queria ter só um. Um dia Paulo chegou em casa e falou assim, Bruno, mãe estava orando, me viu grávida. Eu falei assim, mas assim, tipo, eu com isso. Ela falou assim, Deus falou que eu não vou estar grávida, eu não estarei grávida. Deus disse que eu já estou. Aí eu entendi, é Ele primeiro. Glória a Deus. É Ele. E na decisão do filho, na decisão do carro, na decisão de vir no culto, na decisão de orar por alguém na rua, na decisão de comprar uma marmita para alguém que está passando fome, na decisão de mandar uma mensagem para alguém que está necessitado, na decisão. Pastor, eu vou compartilhar um depoimento só, pastor Dedé. Um dia desses eu estava numa roda de amigos, tinha uns empresários, tinha grandes empresários, e um nome de um homem foi mencionado nessa roda. Só que esse homem está passando por uma situação muito complexa, muito difícil. Muito difícil. E o nome dele foi mencionado. E várias pessoas falaram mal desse homem. Só que chegou uma pessoa no meio da roda e falou assim, escuta o que eu estou falando para vocês. Daqui a 2 anos, esse cara vai estar lá no clube. E eu só ouvi. Eu falei assim, por quê? Cara, o cara para de beber. O cara entrou para a igreja. O cara está colocando a vida no lugar dele. Meu irmão, esse cara vai estar falando lá em cima. E a gente vai estar tudo pagando língua para ele. Eu ouvi aqui. Uns tempos depois, eu estou na rua andando e encontro com ele. Cabeça baixa. Meu irmão, beleza? Fiquei ideia, mas eu fui embora. Lembrei dessa conversa. Eu falei assim, irmão, deixa eu contar um negócio. Estava uma roda de pessoas, seu nome foi mencionado. Guilherme, meu nome está igual Paulo de Galinheiro, mencionou esse termo muito brincando. Eu falei assim, rapaz, muita gente bateu no centro aqui na roda, mas teve um cara que levantou. E ele falou que você vai estar voando. Mas você vai estar tão alto, mas tão alto, mas tão alto que a gente não vai conseguir te enxergar direito. Ele estava baixo, ele entrou defensivo. Ela disse que eu precisava para comprar. Deus me deu uma fofoca santa. E conta comigo e fala assim, cara, você não sabe como aquilo mudou o rumo da minha vida. Eu falei, que é isso, irmão? Eu só precisava de alguém acreditar em mim. Agora imagina o próprio Deus acreditando. Imagina aquele que é dono do ouro da prata, que criou os céus e a terra, que te criou, que formou você, que te conhece antes mesmo de você nascer. Glória a Deus. Conhece você, está mais perto de você, o Espírito Santo, mais perto de você do que a sua boca, querido, é o que diz a palavra dele. Chega uma hora que a gente tem que parar de acreditar em nós mesmos e sair do ambiente que a gente está e ir para um lugar onde a gente ora e adora e fala assim, eu vou para esse lugar onde Deus quer que eu esteja. Eu vou para esse lugar onde não sou eu. Eu vou para esse lugar onde o meu rótulo não importa, onde o meu sobrenome não faz sentido, onde o meu status, o meu cargo na igreja, a marca do meu carro, o nome da minha empresa, o meu saldo bancário, nada disso importa. Aonde você está, talvez importe.
aonde Deus quer que você esteja, não importa. Por isso Ele faz coisas extraordinárias na vida daqueles que fazem isso. Saem de onde estão e vão para onde se adora e ora todos os dias. Aleluia, Jesus. Paulo e Silas saíam do lugar onde estavam e iam buscar ao Senhor todos os dias. Aprendi que milagres não acontecem nesse de repente que a gente acha. Aprendi na vida e na Bíblia que milagres não acontecem com esse de repente como a gente pensa. Ô Bruno, tá certo que alguns são, beleza, mas olha a vida desses caras. Olha quanto tempo eles não estavam. Olha qual que era a situação deles. Para os discípulos, apóstolos, 3 anos e meio de ministério, 3 anos e meio caminhando com Jesus. Aí depois vem Pedro e prega, e as pessoas entregam a vida para Jesus. Aí ele passa, a sombra dele cura. Aí eles falam assim: nossa, foi de repente? Não. Foi iniciando uma vida, uma nova jornada de Cristo para viver o extraordinário. Mas nós queremos viver o extraordinário onde nós estamos, no lugar que a gente está, no nosso comodismo. Por quê? Porque eu quero que Deus faça do meu jeito, não do jeito dele. Eu quero que Deus faça do meu modo, não do modo dele. Aleluia. Aprendi na Bíblia e na vida que não é do meu jeito, é do jeito dele. Glória a Deus. Aprendi na Bíblia e na vida que é do jeito dele. É verdade, Deus. Às vezes, ai, meu Deus, a gente perde até o sentido das coisas. Oh. Às vezes, a nossa cabeça, nem o tipo de tempo, às vezes nem se encontram direito. Às vezes você se questiona, porque eu me questiono, desculpa se eu sou assim. Até por que as coisas estão acontecendo, por que é comigo? Não, Jesus, por que é comigo? Por que isso? Deus fala assim: isso vai gerar glória no meu nome, deixa quieto. Eu falo assim: melhor ficar quieto. Melhor reclamar não, que eu não sei o que é ser perseguido. Eu só quero viver essas experiências sobrenaturais que a sua palavra diz que aconteceram. Quando os discípulos impunham a mão sobre as pessoas eram curadas. Quando Jesus anda sobre a água, ainda chama Pedro para andar junto. Aí o cara afunda, levanta e anda de novo. Eu só quero viver essas experiências de pegar 5.000 homens, mais mulheres e crianças, pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar essa multidão toda e sobrar. Aleluia. E sobrar. Glória a Deus. E não bastar, fazer de novo. Para mostrar, não, faz de novo, Jesus. Eu só quero poder viver essas experiências que a Bíblia está escrito. Era pequenininho. Eu era pequenininho, desculpa. Nunca fui pequenininho. Minha filha era pequena. Mas minha filha mais velha é muito questionadora. Isabela falou assim: pai, quando você for avô? Minha filha, 10 anos, pergunta isso para mim. Minha cabeça pira. Pai de meninas. 2. Pai, quando você for avô, o que você vai fazer? Aí eu lembrei de uma frase que Billy Graham disse numa palestra. Tinha uma referência top. Falei assim: eu quero sentar meus netinhos no colo, abrir a Bíblia e poder falar assim: papai fez isso. Pegou a referência lá no topo, do homem que mais ganhou vidas para Jesus na América, lá no topo, entre os 100 homens mais influentes da história da humanidade, o pastor. Peguei lá do topo a referência e falei assim: agora me lasquei, porque a referência foi muito alta. Eu falei: Jesus, e se eu perder minha vida por causa disso? Lembrei da Bíblia. A minha pergunta para Deus foi: Deus, e se eu perder minha vida por causa disso? Aí na Bíblia está escrito o quê? Vocês são bons de Bíblia, vai. Até bom de Bíblia, vai, Natan. Morrer é viver em Cristo, morrer é lucro. Aquele que perder, Ganha lá. eu não perco, ganho, eu acho mesmo. Entendi que não sou eu, não é o Bruno mais, não é você mais, é Cristo em você. É Cristo falando assim: ei, quero mudar a sua vida, quero mudar a sua história, quero mudar o seu rumo.
Mas você precisa sair de onde você está, se movimentar e ir para onde eu quero que você vá. Mas os percalços no caminho, rapaz, vamos servir de altar de adoração a Deus. Mas e os percalços no caminho? Relaxa com isso. Depois que muitas vezes você fizer isso, você vai começar a viver algumas coisas que nós chamamos de coisas extraordinárias. A Bíblia chama isso de milagres. Quem aqui não sonha que um milagre se realize na sua vida? Quem aqui não quer que... Seja honesto, por favor, pelo menos com você mesmo. Quem aqui não quer que um milagre aconteça na sua vida? Levanta sua mão. E o que é que você está fazendo para que esse milagre aconteça? O que é que você fez hoje para que esse milagre seja produzido na sua vida? O que é que você fez hoje para que esse milagre acontecesse hoje mesmo? Você que levantou sua mão, que pede por um milagre, você tem coragem e ousadia de pedir a Deus para que esse milagre aconteça aqui hoje? Glória a Deus. Você tem disposição para sair daqui com esse milagre realizado? Ah, Bruno, mas eu não quero, o seu caso não é especial não, querido. Desculpa, o seu caso é especial para você. E eu não massageio o ego, tá bom? E também não gosto da minha história, gosto de contar. Glória a Deus. O que você pode fazer hoje para que esse milagre aconteça agora? O que você pode fazer para sair de onde você está e ir para um lugar onde você ora e adora? E que nessa caminhada, nessa jornada, você veja os milagres extraordinários de Deus acontecer na sua vida. Porque se você acha que Deus te chamou nessa quarta-feira para simplesmente ficar sentado nessa cadeira e ouvir o pastor ministrar e depois ir embora para casa dizendo assim: a pregação foi boa, foi ruim, foi mais ou menos, queridão, desculpa. Se Deus intitulou essa palavra e trouxe essa palavra, uma palavra revelada para você, é porque Deus está te direcionando para algo. Cabe a você pegar essa palavra e viver essa palavra e falar assim: eu vou fazer com que essas coisas aconteçam na minha vida. Eu vou sair de onde eu estou e vou para aquele lugar onde eu oro e adoro. Eu vou sair de onde eu estou e vou para aquele lugar onde eu quero que o Senhor disse que eu quero para eu ir. Eu não vou me mover, eu não vou mudar de cidade, eu não vou mudar de empresa, eu não vou mudar de bairro, eu não vou fazer nada até que Deus diga para eu ir. Enquanto Ele não disser para eu ir, assim diz o Senhor, eu vou me envolver exclusivamente para um lugar aonde eu oro e adoro. Aleluia. E lá Deus vai falar comigo. Glória a Deus. E lá a palavra dele vai se revelar. E lá o direcionamento vai ser dado. E assim, se Deus quiser, se Ele quiser movimentar as águas, se Ele quiser me levar para outra ação, se Ele quiser me levar para outra empresa, se Ele quiser me tirar dessa empresa, se Ele quiser que eu venda minha empresa e abra outra empresa, se Ele quiser fazer com que as coisas aconteçam, Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer, guarda isso, quando você não estiver mais no lugar onde você quer estar. Ele vai fazer no lugar onde você tem que estar na vontade dele. E esse lugar é a presença dele. Esse lugar é um lugar onde você não é você, aonde Ele é em você. Aleluia. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vive em mim. Imagina o Paulo olhando para Silas e dizendo assim: vamos orar? Vamos cantar? Vamos adorar? Adorar o quê? O texto fala que Paulo e Silas oravam ao Senhor e os outros presos escutavam. Guarda isso. Eles estavam livres? Não. Eles estavam limpos? Não. Eles estavam saudáveis? Não. A situação era contrária. Mas mesmo na situação contrária, o que os outros presos escutavam? Fofoca? Questionamento? Reclamação? Murmúrio? O que os outros presos escutavam? Ajuda aí. Louvor e adoração. Talvez seja por isso que o seu momento de angústia, o que tem saído, não seja aquilo que revela a glória
pessoas. Essa palavra hoje para nós é uma palavra de confronto como igreja, porque nós não podemos nos acomodar com aquilo que Deus tem nos dado. Não podemos nos acomodar com o fato de estarmos na igreja, numa igreja bacana, num ambiente bacana, de vermos os sinais e as maravilhas de Deus e ficarmos como estamos. Deus quer nos levar como igreja para o próximo nível. E eu não estou falando de tamanho, eu estou falando de profundidade, a ponto de você ser reconhecido não pelo seu status, pelo seu cargo, pelo seu carro, mas por aquilo que Deus faz na sua vida. Glória a Deus. Não é você que ora e cura as pessoas? Não é você que ora e as pessoas que estão endemoniadas são libertas? Ei, não é você que ora e Deus tem aberto portas? Ei, não é você que ora, não é você que tem intimidade com Deus e quando você ora as coisas acontecem? Aleluia, Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se coloca de pé rapidinho. Se coloca de pé rapidinho. Louvado seja Deus. Meu questionamento sempre foi: qual era a canção que Paulo e Silas cantavam na prisão? Eu imagino que era a mesma que eles ministravam quando iam orar e adorar. Eu imagino que a oração devia ser a mesma, porque a circunstância não muda a essência. Se a circunstância muda a sua essência, você não se move por conta do que Deus faz na sua vida, você se move por conta da circunstância. Aprendi isso. Um dia eu ouvi uma palavra profética. O pastor disse assim: Bruno, por que você ofertou hoje? Eu falei: pastor, ofertei porque eu confio. Tem bastante na conta? Eu disse: tem. E ele disse: você consegue dar essa mesma oferta no dia que só tiver isso na conta? Eu falei: pastor, é mais difícil. Então você se move por conta da circunstância, saldo da conta? Ou você se move por conta do seu coração de ofertante? Se eu adoro porque Deus me deu muito, no dia que Deus tomar, vou lembrar de Jó. O Senhor me deu, o Senhor Tomou. Qual é a continuação do texto? Louvado seja o nome do Senhor. Imagino que a música que Paulo e Silas cantavam, que a oração de Paulo e Silas na prisão era a mesma do caminho, porque não é a circunstância, é aquilo que nós somos de verdade, aquilo que você é de verdade. Talvez você entrou aqui essa noite e falou assim: cara, que você não conhece a minha vida. Quem tem que conhecer já conheceu, quem tem que saber já sabe. Cabe a você agora orar e adorar. Aleluia, Jesus. Cabe a você agora falar assim: eu não me movo por conta das circunstâncias. Se for preciso, repete isso. Eu me movo por aquilo que Deus faz. Eu não me movo por conta da notícia ruim ou da notícia boa. Eu me movo por conta da vontade. Aleluia. E se a vontade do Senhor fizer eu me mover, eu me movo. Se a nuvem se mover, eu me movo. Se a nuvem parar, eu me paro. Às vezes a nuvem para, dá vontade de eu ir, mas eu paro porque a nuvem parou. Talvez você recebeu uma notícia ruim essa semana. Talvez você recebeu uma notícia ruim hoje. Talvez você vai ter que dar uma notícia ruim. Talvez você está vivendo com uma palavra contrária há muito tempo na sua vida e tem se alimentado dessa palavra contrária, ao invés de jogar essa palavra contrária para o lado e falar assim: eu não vou caminhar por conta de uma palavra contrária, eu vou caminhar por conta da palavra de Deus e vou viver de acordo com a palavra de Deus na minha vida, e é sobre ela que eu vou me mover. Aleluia, Deus. Se você passa por essa situação no seu lugar, feche os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por cada um que entrou aqui nessa noite. Por cada um que entrou aqui nessa noite. Alguns entraram aqui por um direcionamento do Senhor, mas alguns entraram por conta de uma necessidade. Nós, como igreja, nós não julgamos o motivo de ter entrado, porque nós somos um só povo. Nós oramos ao Senhor pedindo: Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço que o Senhor reestabeleça sobre a vida de cada um desses que entraram aqui nessa noite e disseram: Senhor,
eu preciso de um milagre, eu preciso da tua presença se movendo, eu preciso sentir algo que eu não sinto na minha casa, eu preciso viver algo sobrenatural, eu preciso de uma palavra do Senhor, porque a palavra do advogado disse não, eu preciso de uma palavra do Senhor, porque o médico disse algo que eu não quero viver, eu preciso da palavra do Senhor, porque o meu marido, a minha esposa, o meu vizinho, o meu sogro, a minha sogra disse palavras contrárias sobre a minha vida, e essas palavras eu não aceito elas. Alguns entraram aqui nessa noite dizendo: Deus, o Senhor é a última e única esperança. Aleluia, Jesus. Entraram aqui nessa noite perdidos, achando que seria mais um culto desses, mais um culto na sua vida onde entra e sai e não é confrontado, mas o Senhor nos deu uma palavra de confronto nessa noite, de um amadurecimento como uma igreja sólida e estruturada, que está se preparando para romper sobre essa cidade. Por isso, Deus, em nome de Jesus, por cada coração desse eu lhe peço que o Senhor venha, que o teu Espírito Santo venha nessa hora de forma ativa e sele essa palavra sobre esses corações, sele essas palavras sobre esses corações, trazendo disposição e ânimo, trazendo uma certeza e uma convicção de que o Senhor continua sendo o mesmo, o Deus de milagre, o Deus que prova a fé e aprova, o Deus que ouve oração, ouve choro e enxuga lágrima, escuta o gemido, escuta essa oração que está guardada na garganta, que você não teve coragem de tirá-la para fora, mas Deus te chama para um movimentar, Deus te chama para sair do lugar aonde você acha que é confortável e te leva para um lugar de oração e adoração, aonde você vai viver o sobrenatural dele. Oh Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. Se tem alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus, que cansou de viver a mesma vida, se sentindo um bagaço no dia a dia, e quer experimentar essas coisas extraordinárias de Deus, essa vida nova, quer caminhar no dia a dia com essa certeza de que o Senhor muda a história, quer caminhar no dia a dia com essa convicção que nós temos de que Deus ouve a nossa oração. Se você quer entregar sua vida para Jesus e quer deixar Ele conduzir os seus passos no dia a dia e viver uma nova vida nele, eu quero orar por você. Levanta sua mão, levanta sua mão, eu quero orar por você. Da mesma forma, se você já é membro da casa e quer romper, e quer viver uma vida num romper, aonde você está cansado de viver uma rotina em Deus, mas não anda em novos caminhos nele. Se você quer experimentar coisas novas nele, você no seu lugar vai colocar a mão no seu coração e eu vou orar por você aí no seu lugar. Deus Santo, em nome de Jesus, eu oro por cada um que levantou as suas mãos e entregou sua vida a Cristo, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Senhor e Salvador. Também oro, Senhor, por cada um que é membro da casa, é membro aqui de Lagoinha, e decide sair do lugar onde está e viver uma vida no extraordinário de Deus. Tem um chamado, tem um propósito,
tem um direcionamento claro, mas está estacionado, como um carro preso dentro de uma vaga que não sai do lugar de jeito nenhum. Eu declaro sobre a sua vida mais do Espírito Santo de Deus. Eu declaro sobre a tua vida como igreja mais do Espírito Santo de Deus. Mais do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Mais do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Mais do extraordinário de Deus sobre a sua vida. Uma nova unção, um novo romper e um novo tempo. O Senhor está liberando novidades. O Senhor está liberando um som nova. O Senhor está liberando uma palavra nova e um romper extraordinário aqui nessa noite. Só para terminar, quando eu orei, tem alguém aqui que quando eu acabei não vendo, desculpa. Tem alguém que quando eu perguntei se quer entregar sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Tinha um rapaz ali do lado esquerdo. Quando eu orei, tem alguém que quer entregar a vida para Jesus? Só para não me embolar com a pessoa do ministério dele. Tem alguém? Amém? Glória a Deus. Os membros da casa que nós oramos, que durante a palavra, essa palavra gerou no seu coração não um alívio, mas um incômodo de que você precisa sair de onde você está e viver o sobrenatural. Principalmente para você que não talvez só está com maquiagem no ministério. O que é isso? Você colocou seu nome no ministério, mas não está vivendo nada dele. E sabe que Deus tem um chamado para a sua vida, mas você ainda não se encontrou nesse chamado. Se tem alguém aqui, eu queria orar por você, só que eu, por respeito ao horário daqueles que acordam mais cedo, nós vamos finalizar o culto. Finalizar de forma clássica. E se tem alguém, eu gostaria, por favor, que durante o final você venha para a gente orar rapidinho, tá bom? Porque Deus está liberando palavras proféticas sobre a vida de alguns aqui. Só que eu vou respeitar o mover do Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo, por essa noite. Obrigado, Espírito Santo, por esse culto. Obrigado, Espírito Santo, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu mover e pelo teu agir. Deus Santo, em nome de Jesus, eu lhe peço que a tua bênção acompanhe cada um que está aqui nessa noite, nesse culto de fé, nesse culto de quarto. E que cada um que volte para os seus lares seja ricamente abençoado pela tua presença. Pai, eu lhe peço que o caminho deles seja traçado pelo Senhor. E que nessa volta para casa a tua palavra seja como se fosse digerida, Deus, mas revelada e traçada dentro dos seus corações, para que eles possam romper o amanhã, acordar na quinta-feira, se levantar e com ousadia e coragem dizer: eu vivo uma nova vida em Cristo, eu vou viver o extraordinário de Deus a partir de hoje. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor guarde a família de cada um de vocês. Traga sobre a sua vida paz, alegria, saúde, felicidade, prosperidade. E eu oro a Deus que os planos do Senhor encontrem os seus planos. E nesse encontro de planos haja a manifestação da glória dele sobre a sua vida. Vou em paz, que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Se você é da casa e essa oração no final, durante a palavra, ela te incomodou, vem aqui rapidinho, porque Deus está liberando palavras sobre a vida de alguns aqui em nome de Jesus, mas eu vou respeitar o mover do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a igreja.